Olá, tudo bem com você? Gente, hoje eu quero contar para vocês a minha história com o Natal. Desde quando eu era pequena, a gente sempre passou o Natal com a família da minha mãe, na maior parte dos anos, né? E era uma família muito grande, né? Minha mãe tinha 5 irmãos, ela mais 5 irmãos. Então eram muitos primos, muita gente e tal. A gente sempre se reunia ali no Natal. Minha avó plantava pinheiro na casa dela e a gente decorava a árvore, fazia presépio e tudo mais. E a minha avó era uma pessoa que foi criada numa família muito tradicional, conservadora. Então, para ela, essas festividades religiosas eram extremamente importantes e foi nesse ambiente assim que eu meio que cresci, né? Aí, depois de um tempo, durante a adolescência, a gente. Então eu tinha. Gostava bastante de Natal nessa época, né? Quando a gente é criança, a gente gosta mais mesmo. Aí, depois, quando a situação da gente começou a mudar, a minha avó faleceu. E até antes, antes até dela falecer, a nossa situação já tinha dado uma mudada, né? E aí os natais começaram a não ser tão legais como eram quando eu era pequena. A gente teve situações de Natal onde efetivamente não tínhamos o que comer numa determinada situação. Ou então tínhamos Natal onde o meu pai, por conta das questões que ele tinha com bebida, drogas, ele pegava o dinheiro, falava, eu vou comprar carne pro Natal. E aí ele ia fazer o Natal dele em outro lugar, com outras pessoas, e deixava a gente na mão. E algumas vezes a gente ia para casa de vizinhos, e enfim. E aí, ao longo do tempo, essas memórias, elas interferiam muito em mim na questão de como eu interpretava o Natal, porque nem sempre era um momento bom. Algumas e muitas vezes assim era só eu e a minha mãe, né, numa situação como essa, porque com o meu irmão a gente colocava ele para casa dos primos, dos avós, e aí eu que, como mais velha, sempre que ficava. Então eu fui criando essa coisa meio que, ai meu, Natal muito sem graça. Aí a gente fica sabendo de histórias tristes e depois a gente fica sabendo de pessoas que, né, porque acaba sendo uma data como outra qualquer, né, para qualquer tipo de evento, né? Então pessoas nascem, pessoas morrem, coisas boas e coisas ruins acontecem numa véspera de Natal, num dia de Natal e enfim. E aí eu fiquei com um ponto de vista em relação a isso. E depois disso, vários natais assim, nem com tanta fartura, a família vai se afastando, e aí você passa o Natal, aquela coisa meio morna, né? Então muda a forma como você vê o Natal. E depois que o Raul nasceu, ele é apaixonado por luzes de Natal, enfeites de Natal. A minha mãe gosta muito. E pra mim, hoje, o Natal é uma data assim que, tipo, eu não curto. Pra mim é como se fosse um dia normal. Se quiser pedir uma pizza, tá tudo certo. Porque dá muito trabalho pra uma coisa só, né? Então, e geralmente sobra pra mim, né? Vou eu pra cozinha fazer comida. Eu não gosto de cozinhar, gente. Eu gosto de cozinhar o básico, trivial. Quando eu tô no clima de cozinhar. E geralmente as ceias de Natal sobram pra mim. Eu cozinho bem, né? Quando eu tô com vontade, eu cozinho bem. Mas não é a minha vibe, né? E aí eu passo o dia 24 o dia inteirinho na cozinha fazendo comida. Aí chega de noite, assim, a gente come, enche o pandu de comida, sobremesa, tal, não sei o quê. Quando dá meia-noite, você vai dormir, porque os presentes já abriram. O Raul hoje em dia nem liga mais pra Natal, ele não acredita em Papai Noel, porque ele fala que não existe, então. E aí a gente fica nessas, assim, sabe? E os minhas metas, assim, de final de ano geralmente são: quero me isolar. Tá ouvindo esse sinal? É a sirene da Folha de São Paulo. Todos os dias, às 6 da tarde, ela toca. E aí, e minhas metas assim de final de ano sempre são tentar ficar o mais isolada possível, mais quieta possível e comer um ovo com pão, tá
tá de boa, sabe? Mas esse ano eu vou fazer ceia de Natal. Quer dizer, quem vai cozinhar é o Júlio, né? E aí tem muitas pessoas que têm pontos de vista sobre Natal, justamente por conta desses adventos, né? Que nem sempre são tão bons, momentos de família que não são tão legais, às vezes um luto. E se você tá dentro dessa vibração de tristeza, né? Como seria a gente poder mudar esse sentimento, essa polaridade, para algo que seja de gratidão? Porque, de qualquer forma, mesmo sendo uma situação que não seja tão legal, uma situação ruim, você tá ali com uma oportunidade única de viver nessa realidade e de abraçar os seus. E mesmo que esteja faltando alguém, porque esse alguém já foi morar em outro lugar, né? Foi para outro plano. Agradeça. Agradeça pela oportunidade de estar passando mais um Natal com a sua família, ou que seja com os amigos, ou mesmo que seja sozinho. O que é que a gente pode aprender de tudo isso? Como que a gente pode transformar todas essas experiências que às vezes são uma coisa ruim numa coisa que pode ser positiva? O que você tira disso, de lição? Não como um castigo, mas como um aprendizado. Não como um julgamento de que você não merece ser feliz numa data como essa, mas sim que esse é um momento que eu preciso olhar para mim, olhar para o que está ali disponível e compreender o que eu posso transformar em mim que pode mudar esse cenário, né? E como você deseja que seja no próximo ano. Faça planos, né? Faça planos, trace objetivos e metas. Qual que é o seu plano? É passar um final de ano num cruzeiro, num resort, na casa de um amigo, viajando? Então, o que você tem que fazer ao longo do ano para você conseguir conquistar isso no final do próximo ano? Porque esse já está em cima da hora. Milagres acontecem. Mas a gente tem que sempre fazer o melhor por nós, né? Então, hoje eu consigo contar essas histórias de natais que eu passei, dificuldade, de coisas que foram sofridas, que causaram uma dor em mim. Mas porque hoje eu consigo reconsiderar essas histórias e compreender que tudo tem o seu propósito e tem uma oportunidade ali. E a gente às vezes não sabe como utilizar ela da melhor maneira possível. Porque a gente fica olhando para dentro do problema, a gente fica olhando para dentro da posição de vítima das circunstâncias. E aí hoje eu consigo transferir isso para um outro tipo de pensamento. E é um convite que eu deixo para todo mundo aqui, de ser esse convite para reflexão, para gratidão e para transformação. Feliz Natal para todo mundo e comam bastante. E para quem for passar sozinho, pede uma mini ceia, compra um tender, faz uma ceia só para você mesmo, não tem problema não. E compra uma champanhe, toma champanhe, delícia, me chama. Um grande beijo, até mais.